Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, uma pequena porção desse livro maravilhoso que é a Bíblia, que nos ensina, consola, nos alimenta, tudo de bom. E hoje a minha meditação que eu quero trazer para vocês fala sobre o medo. E a primeira vez que a gente ouve na Bíblia falar sobre o medo, a gente vai ver uma passagem já em Gênesis, capítulo 3, no versículo 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Desde esse momento, desde aquela época, o medo começou a estar presente na vida de todo e qualquer ser humano. É interessante que o medo é algo extremamente poderoso. É o medo que nos faz muitas vezes esconder, trancar portas. É ele, inclusive, que por ser assim poderoso, nos faz e nos leva a ficar extremamente estressados. É por isso que eu quis trazer, meditar com vocês. Nós vamos fazer durante toda essa semana. São cinco vídeos pequenos, mas nós vamos estar falando sobre esse mesmo assunto, tá bom? Então, olha que coisa interessante, porque o medo, ele tem duas possibilidades. A primeira dela é que você tem medo do desconhecido, você tem medo de não ter recurso, você tem medo de ser atacado, de ser roubado, medo de você pegar algumas doenças nessa época que teve Covid e agora parece que ela está querendo voltar de novo. Você tem medo de perder um ente querido, você tem medo de perder o emprego, de faltar comida na nossa mesa. Nós temos medo do que muitas pessoas podem pensar de nós, nós temos medo da solidão, nós temos medo de casar ou casar errado, ou às vezes até medo de não casar e medo de fracassar, medo de não conseguir, de não conquistar, medo de que alguma coisa ruim possa acontecer com a nossa vida e por aí vai. Você poderia listar o que você pensar. Às vezes o medo é tão grande que você começa a ter pavor, terror, né? Síndrome de pânico, muitas vezes ela é inclusive causada pelo medo, e ele é muito poderoso, como eu falei, mas ele tem um aspecto positivo também, porque quando você tem medo, você começa a agir com mais prudência, você evita algumas coisas que você sabe que no final elas vão acabar mal, né? Você evita determinados animais de não chegar perto porque você sabe que aquilo pode te trazer um perigo. Então ela traz uma certa prudência para nós, né? E mesmo quando a gente pensa, por exemplo, nossa, e se eu perder o meu emprego? Isso muitas vezes gera em nós aquela vontade, não, eu vou fazer o meu melhor com excelência e eu sei que eu não vou perder esse emprego. Agora, nós temos que lembrar que temor, ele é diferente do que é o medo. A Bíblia diz assim, olha, no Salmo 111, no capítulo 111, versículo 10, ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, às vezes a gente acha que nós tememos a Deus, mas tem muitas pessoas que andam com medo de Deus, né? Quando você teme a Deus, isso te faz andar com mais retidão, como você vai se comportar, a sua fala e tudo mais, tudo isso é porque você teme a Deus, você quer agradar esse Deus, você sabe que Ele merece todo o seu amor, então por causa disso, você anda nessa santidade proposta por Ele, porque Ele mesmo disse, sede santo porque eu sou santo. Então esse temor nos leva a ter um compromisso com Deus e nesse compromisso caminhar de uma maneira diferente. Então, a pergunta que é para você: você teme a Deus ou você tem medo de Deus? E nós temos que ver que se nós tivermos medo, e muitas vezes pessoas usam medo para nos fazer obter de nós determinados comportamentos. Isso acontece inclusive dentro de religião, né? Se você tem medo, você começa a ser controlado por pessoas. E de maneira nenhuma, Deus nunca quis que você tivesse medo dele. Isso mostraria para nós um Deus juiz, um Deus bravo, né? Então eu tenho medo de Deus, se eu não fizer a coisa certa eu vou ser punida, mas não mostraria de maneira nenhuma
que ele quer se revelar para nós como pai. Não, nós temos que obedecer, porque se eu não obedecer, coisa ruim vai me acontecer. Essa é uma maneira, inclusive, que eu mesmo via Deus. Eu via Deus... E sei que muitos homens também têm uma maneira deturpada, onde eles vão ver que eles são dominados, mas eles nunca vão conseguir amar de verdade. Quantas pessoas estão dentro da igreja e fazem tudo que mandam, tudo certinho, mas é por medo. Medo. E não é isso que eu quero falar com vocês hoje, porque Jesus nunca, em todo o tempo que ele esteve na terra, os 3 anos do ministério dele, ele nunca usou o medo para persuadir ninguém para segui-lo. Pelo contrário, ele ia convidando, ele ia conquistando as pessoas a se aproximarem cada vez mais de Deus, e justamente é isso que faz com que eles possam experimentar esse amor que vem do Pai. Isso é algo que tem na parte da Bíblia ensinando para nós, e Jesus mesmo, ele sabia que o medo ele era um instrumento que poderia ser usado como manipulação. Você se lembra dos escribas, dos fariseus? Eles pareciam ser tão certinho, eles pareciam que eles eram os melhores, mas Jesus sempre lutou contra isso, porque isso era uma religiosidade. E muitas vezes eles falavam, mas eles não cumpriam aquilo que eles falavam. Eles simplesmente faziam com que as pessoas tivessem medo e o fardo delas ficava cada vez maior. Então, a curto prazo pode ser que esse medo possa te paralisar, mas a longo prazo ele é inútil. O que vai acontecer é que no final você mesmo vai acabar saindo da igreja porque você não vai estar sendo fiel a um Deus que te controla pelo medo. Esta é a parte que nós queremos ver. Então, a minha pergunta para começar essa série de meditação com você hoje, a minha pergunta é como Jesus te atraiu? O que você sente por ele? Você tem medo dele? Uma coisa é você respeitá-lo, uma coisa é você amar, mas é importante que você comece pensando exatamente como você vê Deus, como você vê Jesus. E é desta maneira que eu quero começar essa série de ensinamentos durante essa semana. Vamos orar? Pai amado e querido, essa meditação, Senhor, o início dela é para que a gente comece a sondar o nosso coração. Tem tanta coisa ruim acontecendo, tem tantas pessoas chegando para pedir aconselhamento, para serem ouvidas, Pai, e as suas lutas estão sendo muito grandes. Estão travando lutas e muitas vezes elas não são apenas externas, elas são internas também. E por causa disso, Pai, eu quero orar, Pai, porque para o Senhor dar graça para cada um que estiver ouvindo, Pai, para que esse medo saia do coração. Medo não apenas de pessoas, de coisas, de situações, mas que acabe, porque nós cremos num Deus que nos ama, Pai, e Ele quer revelar esse amor. A minha oração, Deus, é que essas pessoas que o Senhor estiver fazendo este maná ser levado, que elas aprendam e peçam a Deus, para Deus revelar qual é a altura, qual é a profundidade, a largura, a extensão do amor de Deus pelas nossas vidas. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém? Fica ligado, nós vamos ter um tempo muito gostoso e precioso e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Te vejo depois amanhã. Deus te abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!